Vamos lá, leitura de hoje. Tema é financeiro. Como melhorar sua situação financeira? Tem essas 3 opções. Cada opção dessa, eu coloquei uma pergunta. E aí, no final, eu compartilho quais foram as perguntas. Porém, né, aqui você se identificar a história, o que tiver contado aqui, a orientação ou a pergunta específica, ela vai te ajudar diretamente, tá bom? Então, a primeira opção, a pedrinha preta. Segunda, pedrinha roxa, lilás. E terceira, a pedrinha vermelha. Vamos lá, melhorar essa condição financeira. Amém. Não é à toa que o imperador tá aqui. Eu nem baralhei. Essa daqui é o tarô de Marcélias. Eu vou usar ele hoje. Já tá aqui de fundo o imperador. É aquele que é dono de si, é aquele que é responsável, tem comprometimento, tem um compromisso a zelar com a responsabilidade, com as próprias responsabilidades dele e as responsabilidades do outro, né? Dos outros que estão ali à sua volta. Então, o imperador, ele é uma figura, é um arquétipo que ele deixa de fazer aquilo que lhe dá prazer, muitas vezes, para poder cumprir uma obrigação, um compromisso, que ele sabe que ele precisa ser fiel àquilo e que ele sabe que aquilo lá na frente vai gerar algo de positivo. Então, assim, é uma pessoa que vai priorizar as responsabilidades e as obrigações dele e vai zelar por aquilo, seja pela família. Então, ele vai escolher sempre essas obrigações, essas responsabilidades, o que está voltado para a família, o que está voltado para a sua condição financeira, a sua empresa. Então, é alguém que ele vai, muitas vezes, deixar de satisfazer as suas próprias necessidades para poder zelar por um compromisso, seja um compromisso social, empresa, que eu falo, né? Ou seja, uma questão pessoal dele, né? Família, namoro, saídas, desejos, tudo que estiver voltado para algo pessoal, ele vai dar prioridade aos compromissos que ele já adquiriu. Então, assim, paixões, ele não vai priorizar paixão, não vai priorizar desejo, não. Ele vai sempre pensar no coletivo e nas questões práticas da vida. Ele não se deixa levar. Então, assim, né? Não é à toa que esse baralho foi escolhido, né? Para falar um pouco mais sobre essas questões e passar uma informação importante, que é a sua melhora social, a sua questão financeira. Tá bom? Então, vamos para a primeira opção, pedrinha preta. Vou deixar ela aqui com o Buda e o Ganesha, que são 2 arquétipos também da fortuna, da abundância, da prosperidade. Então, quem escolheu essa primeira opção já tinha uma pergunta específica que eu já tinha anotado ali no caderninho, que tá aqui do meu lado. A primeira, essa pedrinha em questão, a pergunta era: quero melhorar o faturamento, como eu faço? Quero melhorar o faturamento, como eu faço? Quero melhorar o faturamento. Como eu faço? O imperador mais uma vez, tá vendo? Então, o imperador está aqui na energia deste vida. Então, vamos lá. Perguntinha simples, né? Sai aqui o pajem de paus no fundo. A rainha de espadas aqui. Então, aqui. Quero melhorar o faturamento. Como eu faço? Aqui, né? Aqui fala sobre descanso, essa cartinha do meio. Então, aqui eu entendo como um desafio, essa questão. Então, assim, é necessário aqui priorizar, né? Como já foi dito no início do vídeo, as suas responsabilidades. Então, se a pergunta é: eu quero melhorar um faturamento, então, assim, o imperador fechando, ele fala que isso é possível, essa melhora de faturamento é possível sim, porém, tem a necessidade de sair dessa postura imatura referente à sua questão, à sua condição financeira, às suas responsabilidades. Aqui ele fala de você olhar
olhar para a sua questão financeira, os seus ganhos, com maturidade. E sair dessa postura do pajem de bastões, não é? Pajem de bastões se refere à criança que está ali empolgada com aquilo, né? Seja o que for, né? Com o trabalho, que tem esse olhar mais de empolgação com as suas questões, mais imatura, né? Da criança, de quando se está cheio de vontade, vai lá e resolve. Resolve, porém aquilo não dá andamento, não dá uma sequência. Então, assim, e a rainha de espadas aqui no fundo, então é necessário cortar, eliminar essa personalidade mais imatura diante das obrigações. Perceba aqui que nessa foto aqui, o pajem de bastões, ele tá sempre olhando para frente, sempre olhando para o futuro, ou seja, sempre olhando para algo, para alguma novidade que possa aparecer, né? O fogo é algo fugaz, que queima ali, ou seja, enquanto tem fogo, ele tá ali para fazer. E o imperador, e tanto para a rainha, ele olha, né, para outra direção. Aqui o pajem de bastões é como se ele estivesse olhando acima, um olhar assim no horizonte, sabe, ou de esperançoso, de o que tá por vir, né? Então, assim, é preciso aqui ter os pés no chão, como o imperador alguém presente ali, alguém que olha diretamente aqui, ó. O pajem, ele tá olhando acima do bastão dele, está olhando acima. O imperador, ele está olhando diretamente para o bastão dele, bastão das responsabilidades, né? O pajem, ele ainda não tem um olhar responsável para aquilo que ele tem nas mãos, ele sempre está olhando para frente, para o novo, nesse sentido. E o imperador não. Então, assim, é preciso ter um olhar de responsabilidade para aquilo que você tem nas mãos. O 4 de espadas aqui falando dessa postura, né, que é um bloqueio, que é algo que te desfavorece, de permanecer ali, seja sentado, seja acomodado, seja deitado, seja descansando, enquanto você deveria estar produzindo de alguma forma, né? Movimentando, iniciando, trabalhando aqui com ais, né, do início, do dinheiro. Então, está tendo um olhar infantil, imaturo, para a sua condição financeira, né, de que assim, é preciso ter mais seriedade aqui. Então, assim, você melhora, eu vou tirar mais cartinhas, você começa a melhorar a sua questão financeira quando você tem um olhar, começa pelo olhar, pelo pensamento, pela atitude responsável para as suas obrigações, assim o momento em que você deveria os momentos em que você está descansando, está acomodado, está relaxado, naquele momento você deveria estar produzindo, você deveria estar atuando, cortando esses chama assim lazer, né? Para tudo tem seu momento, porém se está tendo momentos demais de parado, de descanso, de acomodado em alguma situação. Então são essas situações que é preciso ser mais, vamos dizer, severo. Nessas atitudes que é preciso ser mais, impor limites, colocar limites, para que a sua condição financeira ela melhore. Vamos ver mais sobre a pergunta: quero melhorar o faturamento, como eu faço? E vamos ver o que sai aqui. É isso mesmo. Então o jogo aqui tá se repetindo, né? Então fala de movimentação. Vamos lá. 8 de paus. Aqui fala de movimentação. Então, para melhorar a sua condição financeira, você realmente precisa lutar por aquilo. 7 é uma luta. É algo que é cansativo, porém é necessário que você lute, brigue pelo seu espaço, pelo seu dinheiro, seja na sua profissão, no meio em que você atua. Você não está sozinho. Tem outras pessoas que também estão galgando um espaço, que também estão à procura do seu espaço. E faz parte essa competitividade, né? Ter várias pessoas mostrando seu produto, ter várias pessoas oferecendo, por mais que tenha muitas pessoas, tem muitas pessoas nessa área, sempre vão ter muitas pessoas em qualquer área, tem muitas pessoas. Então, assim, é você brigar pelo seu espaço, é você fazer parte da audiência, seja onde for, rede social. Então, já tem muita pessoa fazendo. Você precisa também lutar pelo seu reconhecimento, pelo seu espaço, competir. Competitividade vai te fazer também ganhar mais e crescer na sua área, né? Aprendendo com os outros, aprendendo seja seguidores, seja clientes. Então, você vai precisar estar lá no meio deles e vai precisar lá lutar pelo seu espaço e vai precisar lutar para permanecer também lá. Se você já é conhecido na sua área, na sua atuação, lembrar que sempre vão aparecer pessoas. E essa postura de descanso ou acomodação
achando que está tudo bem, que não precisa melhorar, que não, sempre vai aparecer alguém para tirar você do seu espaço, tirar você do lugar, sempre vão abrir lojas novas com novidades, e você tem que permanecer e mudar um pouco essa postura de descanso, de deixar o tempo passar. Aqui com a temperança novamente, a temperança ela sai aqui abaixo do 4 de espadas, são 2 cartas que falam de demora, de esfriar, assim, tá deixando as coisas esfriarem, né? Tá deixando o tempo passar, as coisas melhorarem, seja o que for, as coisas melhorarem para você tomar uma atitude, ou esperando o tempo para que você possa tomar atitude, amadurecer, seja o que for, você vai amadurecer ali na luta, na labuta, e não no descanso. É ali no contato com o outro, seja com seu cliente, seja com as pessoas que também prestam o serviço que você presta, que você vai amadurecer, entende? Então ter um cuidado com essa questão. Aqui o 8 de espadas, ele fala de preocupação com o que as pessoas estão falando. Então, para o imperador ele não tem essa preocupação. Uma pessoa que é líder, que é um chefe de família, que é um líder, que é um dono de empresa, que é a figura do imperador, ele não vai se importar com o que as pessoas estão falando, estão pensando a respeito dele, ele simplesmente vai fazer o que ele precisa fazer. Então, primeiro, para você melhorar a sua condição financeira, tem que sair dessa postura de espera, de descanso, de acomodado, de perder tempo com futilidade, de perder tempo de deixar, né, um tempo muito solto, enquanto, né, tem o tempo de descanso, tem o tempo de fazer sim, porém está se abrindo mão desse tempo precioso que você tem. E a outra situação você vai melhorar a sua condição financeira quando você parar de se preocupar. Como você pode melhorar, né, o seu faturamento? Não se preocupar com o que as pessoas vão falar, não se prender à opinião das outras pessoas. Então, assim, se você precisa lutar pelo seu espaço, seja na internet, seja no seu meio, seja fazer propaganda, seja aparecer, aqui tem muita vergonha também. E isso também afasta mais o dinheiro, afasta mais a sua própria criatividade, que quer se expressar através de você, seja aparecendo em vídeo, seja oferecendo o seu serviço para os outros, seja falando para as pessoas que você faz aquilo. Então tem uma vergonha e uma preocupação do que vão achar, do que vão falar a respeito disso, e isso também evita de você ganhar mais. Você poderia ganhar mais, porém a vergonha, o medo, o que vão falar, o que vão achar de mim, se me ver, né? Isso também... Essa questão, você não tendo essa questão e evitando ao máximo isso, essa questão de preocupada com o que as pessoas vão falar, você faturaria muito mais do que você já fatura. Entende? Então é um combo aqui. É um combo. Ter um olhar maduro para o dinheiro, para as suas finanças, sabendo da sua responsabilidade e do que você precisa fazer para manter o que você já tem e para crescer mais na sua área, com comprometimento, com responsabilidade, com constância no que você faz. E a questão de você vai precisar lutar por esse espaço, né? Você vai precisar se manter neste lugar e precisa também se desprender da opinião dos outros para que você cresça, não importa a área que você esteja, né? Seja o que for a sua formação, se você tiver essa postura de vergonha, de medo da opinião, do que vão falar, você não vai crescer. Porque isso é em qualquer área que você atue. As nossas ferramentas, elas mudaram hoje em dia, né? Hoje em dia tem as redes sociais. Então, assim, essa dificuldade de estar nas redes sociais é um exemplo. Isso tem a ver com a idade, porque alguém de uma geração mais da geração atual, ela não vai ter vergonha disso. Então, assim, perceba que essa questão de vergonha da opinião dos outros, isso é uma crença sua, por conta da geração que você veio. Se você veio em gerações anteriores, você vai ter esse receio, porque você foi criada em outro tempo, de outra forma. Então, assim, as crianças dessa geração, elas não têm esse medo, elas não têm esse receio. Então, assim, elas tratam isso de uma forma natural. As redes sociais, um exemplo, elas tratam a forma natural. Então, assim, se desprender do medo do receio e de querer a aprovação daquelas pessoas que te criaram, a aprovação da sociedade, a aprovação das pessoas que têm a mesma faixa etária, essa questão. Então, assim, aproveitar as oportunidades, aqui roda da fortuna, né? Aproveitar o tempo e as oportunidades. Então, se estamos nessa era tecnológica, né, é necessário aproveitar o que se tem, né? Quais são o que te projeta no seu meio, o que está em alta no seu meio,
também aproveitar esses altos e baixos, seja tecnologia, seja o que for que eu falo, né? Então, assim, no momento o que está em alta é tecnologia, né? Aí, né, a inteligência artificial. IA, né, na verdade. Inteligência artificial. Então, aproveite dessas ferramentas, do que está em alta nesse momento, para que isso também te traga mais visibilidade e te impulsione no que você faz. E se desapegar do medo, da vergonha, do que vão achar, do que você está fazendo. O medo e a vergonha, eles não vão te dar o faturamento que você espera, né? O medo de seu vizinho, o medo de seu parente, o medo, seja o que for, não vai te dar nem a projeção e nem vai pagar as suas contas. Não é seu vizinho, não é seu parente que vai pagar as suas contas, né? Aqui, lembrando, aqui só deixando claro que aqui ser responsável por aquilo. Então também um cuidado também, né? Com a questão de fazer o tudo por dinheiro, que eu falo, situações de desonestidade, disso que eu falo. Cuidado, o medo que eu tô falando e a vergonha é de dar opinião daqueles, né, que fazem faculdade, das gerações anteriores, né, que eles acham que eles precisam viver daquilo que eles se formaram. E você pode aprender outras coisas, você pode aproveitar o momento ali, seja na ferramenta que for, na sua formação, ou pode, para ganhar dinheiro, você pode aproveitar o que se tem nesse momento. Você é bom em quê? Por mais que você tenha formação X, você é bom em quê? Do que você é bom? Você é um bom comunicador? Você é bom no tratar com as outras pessoas, né? Como é que você pode ajustar a sua ferramenta, as suas ferramentas disponíveis com o que você sabe e que isso não te traga uma culpa de não estar fazendo aquilo que você se formou, de não estar fazendo aquilo que você foi ensinado como correto, como certo. E deste medo que eu falo, né? Medo de opinião, medo de preso a essas crenças, essas ideias por conta de uma formação que você teve, uma educação que você teve. É nesse contexto aqui. Então aqui é necessário bastante curiosidade também. Ter curiosidade, aprender coisas novas. Aprender coisas novas e colocar isso no que você já sabe. Se o que você já sabe vai te ajudar no que você quer, se é aumentar o seu faturamento, ter um olhar mais de curiosidade para essas novas ferramentas que aí temos. Seja as redes sociais, como já foi dito, seja as os aplicativos que estão em alta, né? Ter um olhar de mais curiosidade a respeito, pesquise, ó, 6 de espadas aqui, ó, pesquise mais sobre as ferramentas que tem disponível, aprenda a utilizar, tenha um olhar de mais curiosidade, uma mente também mais aberta para essas novas possibilidades, para que você também fature mais com elas, utilizando elas, tá? Por isso que o imperador saiu aqui também, que ele está falando a respeito também dessa questão de estar também preso a algo que se foi a sua formação, a uma geração. Já estamos em outra geração, já passou para muitos aqui, acredito, da minha geração, já passou, aquilo que estava em alta na nossa geração já passou também, já passou, e é um apego a essa questão, né? Foi dito que o imperador ele está olhando para o passado, enquanto que a carta que eu tinha mostrado ele está olhando para o futuro. Então saber ter curiosidade, saber utilizar o que de bom que tem nessa geração, não ficar tão preso tão parado no tempo, parado, sim, ele está parado aqui no tempo. Então aproveite, tenha um esforço a mais, se esforce também a mais, faça um esforço, né, para você poder aprender as ferramentas, as habilidades dessa nova geração e para aproveitar a onda, né? Aquela questão, é preciso aproveitar a onda também, o que está ali no momento, para que você fature mais, quais opções que tem que você fature mais, que você tenha uma renda. Então, pesquisar mais sobre o assunto, ser mais curiosa em relação ao assunto, conhecer as ferramentas, né? E descobrindo essas ferramentas novas, se abrindo mais a mente, para que você também melhore o seu lucro, melhore a sua renda, utilizando do que tem disponível para a gente, para todos nós neste momento que está em alta, né? Qual a facilidade neste momento, os aplicativos, seja de aplicativo que for, que são tantos, né? Para fazer texto, para editar suas imagens, para facilitar o seu tempo, ou de visibilidade, seja o que for a sua área, aproveitar mais das possibilidades de agora, abrir um pouco mais a mente para as novidades, ter um olhar mais de possibilidades ao invés de
de ter um olhar mais de um certo preconceito na atualidade, nos mais jovens, tem um olhar mais ampliado, mais flexível em relação ao que se tem de novo aqui, para que você também possa estar aproveitando da possibilidade de melhorar a sua renda, melhorar o seu lucro. O mago apareceu aqui, né? Com todas as suas ferramentas na mão. Então, assim, ele é alguém jovem, não precisa ser jovem, mas assim, aqui ele tá olhando, ele tá tendo um olhar, ele tá aprendendo. Então aqui, imagine aqui que tem alguém do lado dele, porque é uma carta, né, de alguém antigo, né? Porém, aqui pode ter uma TV, um YouTube, um manual, alguém, e ele tá aprendendo com aqueles que estão ali para poder fazer o seu. Tá vendo o olhar dele de curioso? Com todas as ferramentas ali na mão, para poder fazer parecido, para poder ele também ter, né? Então tem esse olhar de curiosidade também. Ó, as crenças antigas aqui, ó, as ideias, né? Então, assim, é preciso reaprender muita coisa e tirar, seja o que for preconceito, o que você aprendeu como certo, como correto, ampliar mais o seu olhar em relação às novas tecnologias, em relação às possibilidades de agora, melhorar o seu olhar, a flexibilização da sua mente, né? Poxa, olha como tá essa geração, e ao invés de julgar, tem um olhar mais aberto para isso, né? Poxa, que bom que hoje em dia tem outras possibilidades, né? Para que você também, mais uma vez, aprenda com o novo e possibilite, né? Possibilite esse reaprender, esse mudar, né? O mudar da mente mesmo, das suas crenças, aquilo que você aprendeu ali para o novo, a postura do aprendiz aqui, de um olhar atento, de um olhar curioso, tá bom? Então, esse grupo foi para as novas possibilidades. Foi para mudar a sua forma de pensar, de olhar as oportunidades de hoje em dia e de curiosidade e pesquisa, para que você inclua na sua área essas questões e também aumente as suas rendas a partir do que se tem de novidade aqui. Tá bom? Essa foi a sua leitura e até mais. Pedrinha roxa foi o que preciso melhorar. A sua pergunta foi o que preciso melhorar. O que preciso melhorar? Eita. Caiu nessa ordem, vai ficar nessa ordem. O que me vem aqui, né? Que precisa melhorar. Aqui se tem a possibilidade de você ter estabilidade também no seu propósito. Então, assim, essa leitura, ela tá conectada à primeira leitura, né? Então, mais uma vez, né? Você aprendeu de uma forma, você foi ensinada que para ganhar dinheiro, que para ter uma estabilidade financeira, é necessário este caminho. Foi necessário este caminho, seja pela sua cultura, pela sua geração, pelo que se era na época, pelo que se tinha no momento. Então, aquelas pessoas daquela geração foram ensinadas dessa maneira, né? Então, assim, cresceram olhando alguém, seja pai, mestres, pessoas da sociedade. Então, assim, foram crianças que elas cresceram tendo pessoas como idealizando pessoas, né? Então, assim, pessoas de sucesso X pessoa que eu assistia, X pessoa que eu tinha convívio, X tio, X parente, X categoria. E aqui fala da possibilidade de sim ter estabilidade no que você gosta de fazer. Sim, isso é possível. Então, sim, o que você precisa melhorar são, mais uma vez, 8 de espadas, tá vendo? Mais uma vez, a sua crença, o de achar, a sua questão de achar as suas ideias, as ideias que você já tem na sua mente, que foram passadas de geração em geração, que foram assistidas, os filmes da época que você assistia, que são diferentes dos de hoje. Todos os filmes da minha época, pessoas bem-sucedidas eram empresários, multinacionais, pessoas que trabalhavam na minha, né? Pessoas que trabalhavam em escritório, pessoas que tinham um diploma. Então, assim, eu cresci achando, eu fui ensinada uma vida toda, desde os filmes que eu assistia, desde os desenhos que eu assistia, desde a minha formação familiar, tudo que eu via de pessoas bem-sucedidas, pessoa bem-sucedida eram masculinas, eram homens bem-sucedidos, as mulheres eram donas do lar,
ou professoras, ou cuidadoras de alguma forma, porém não eram bem-sucedidas. Então, assim, na minha mente, na forma como eu fui criada, pessoas bem-sucedidas são homens, pais de família, chefes de empresa, donos de multinacionais, nada que tivesse a ver com propósito. Com o propósito, um artista não era considerado ser bem-sucedido, um cantor só que estourasse na mídia. Pessoas assim, né, de terno e gravata, quando vem, a imagem que veio na minha cabeça foi essa, uma pessoa de terno e gravata é considerada bem-sucedida. Então assim, o que precisa melhorar? Somente as suas ideias. O que você acredita como ser bem-sucedido, o que você acredita como trabalho ideal. E isso vale para tudo. Aqui a gente está focando no financeiro, porém, é necessário olhar todas as suas crenças, não só a financeira, mas também sobre relacionamentos. O que é uma família ideal para você é nesse formato? Homem, mulher e filhinho e filhinha, casal. Como é tudo que você acredita, que a torre, quando ela aparece, que ela apareceu no jogo 1, é preciso mudar. Tipo assim, todas a sua formação, o que formou na sua mente ali, seja como família ideal, seja como sociedade ideal, seja como forma física ideal, muitas crenças de uma geração toda. Então aqui tá falando que o que você precisa melhorar é a forma como que você acredita que ser bem-sucedido. Todos aqui estão olhando para o propósito aqui. Todos eles são bem-sucedidos, estão olhando para alguém uma estrela, né? Uma pessoa está olhando para um propósito, para um artista, para algo relacionado à arte, à música. Então, assim, todos eles se encantam por isso, por essa questão. Porém, as crenças, da forma como ele foi ensinado, o medo da opinião dos outros, não deixa eles serem quem eles são, né? Então, assim, tem a necessidade de olhar para tudo que foi ensinado para você, tudo que você acredita, que essa mudança nas suas crenças, isso vai melhorar também a sua condição financeira, porque você vai expandir a sua consciência, vai entender que em qualquer área, com o seu comprometimento, com dedicação, você também alcança ali uma condição financeira melhor, né? Então, o que precisa melhorar aqui é a forma como você acredita, as suas crenças, o que você foi ensinado desde pequeno, né? Sobre estabilidade e propósito. Seu propósito de vida, sua vontade. O que precisa melhorar? Aqui são pessoas que precisam que ficam entre dois caminhos, que separa os caminhos, né? Tem a sua formação e tem a sua vontade. E aí olham para esses caminhos como se fossem completamente diferentes aqui. E isso causa internamente um conflito interno em relação a isso. De eu não posso, são duas coisas diferentes. Eu não posso fazer o que eu amo fazer. Eu não posso fazer o que eu gosto de fazer por conta da educação que eu tive, por conta dos meus pais, por conta do que as pessoas vão falar. Tem um olhar também de não acreditar. Tem um olhar de descrença também. Não acredita na sua... onde seu propósito pode te levar. Ele não acredita que aquilo vai fazer sentido para ele. Por mais que ele ache bonito, todos estão olhando para o propósito aqui. Então, assim, por mais que eu ache muito lindo, muito bonito nos outros, para mim, isso não faz sentido. É muito bonito para os outros, mas para mim isso não faz sentido. Então, assim, mais uma vez o mago. Mais uma vez o mago. Falando sobre as suas capacidades. O mago olhando aqui para... mais uma vez o mago, né? Tente, né? O mago ele fala, tente, por que você não tenta? Ao invés de só achar que não pode, ao invés de desacreditar, por que você não tenta conciliar, aprender uma coisa nova, aprender uma habilidade que você sabe que você tem potencial para aquilo, né? Como tudo é necessário desenvolver as suas habilidades. Mas o mago, ele tá aqui para falar isso, por que você não tenta? Ao invés de ficar parado, só olhando para o sonho das pessoas, ao invés de ficar só criticando, achando que não pode, que passou do tempo, que aquilo ali não é para você, é lindo, mas eu já passei da idade, é lindo, mas eu vou ter que estudar novamente, é lindo, mas
mas não dá dinheiro? Por que você não tenta, como mago, aprender uma coisa nova, desenvolver essa habilidade, fazer de acordo com o que você tem ali? Por mais que não saia perfeito, não vai sair tudo perfeito, né? O mago, ele também vai se decepcionar. Aquilo ali não vai dar tão bom quanto ele imagina. Ele vai errar naquela questão, né? Ele não vai subir de nível muito rápido, ele vai se decepcionar com as pessoas que estão ao redor dele, porém ele vai errando e acertando até que ele se torne também um rei de espadas, que é alguém que sabe ensinar aquilo que faz, que é um especialista. Então, até ele se tornar um especialista naquela função, ele vai errar, ele vai se decepcionar, vai decepcionar os outros, não é sempre que ele vai acertar. Então, a pergunta foi, o que é preciso melhorar? Mais uma vez, essa questão de que precisa melhorar, o seu medo de errar. Então, assim, quer ser perfeito, quer mostrar que sabe, ou já quer ter muito daquilo, já quer uma estabilidade, mas assim, lembrar, ser realista em relação a isso também. Ser realista. Tentar sabendo que aquilo pode dar errado, que aquilo tem as suas etapas até se concluir, não é? Então o que precisa melhorar, mais uma vez, é o que você pensa e acredita sobre aquilo que você quer fazer. E se permitir testar, né? Não ficar no meio do caminho pensando aqui como poderia ser. Porque quem fica muito tempo parado no meio do caminho, ele não sabe o que vai acontecer, ele só tá ali na dúvida, muito tempo na dúvida. Sobre um propósito seu, tente. Escolha um caminho, tente aquele caminho, né? É necessário sair de cima do muro aqui. Sair de cima do muro, de ficar entre o seu propósito e entre a sua formação, aquilo que você já sabe, né? Hoje em dia, da forma como as coisas têm, né? Tem a possibilidade de fazer as duas coisas, enquanto aquilo não está tão bem desenvolvido, você também vai para outros caminhos, tem outras funções. Tirar as últimas cartinhas aqui para finalizar. Movimento, né? Como foi parado, né? Muito tempo parado, olhando. Muito tempo presa a uma geração, presa a uma ideia, presa à opinião, presa ao parceiro, né? Aquilo que o parceiro... aquilo que já foi ensinado de alguma forma, né? Quem é casado por muito tempo, então não vou fazer porque é meu marido, não vou fazer porque meu pai, não vou fazer porque, né? Então, assim, movimento, é preciso aqui sair do lugar, se movimentar. Não ficar esperando as coisas virem de outra pessoa, de alguma forma de outra pessoa, não. Não espere que alguém resolva a sua situação, não espere que alguém aqui esteja de acordo com as suas ideias, né? Não espere o outro mudar de opinião. Tenha as rédeas na sua mão e se movimente em relação a isso. O que preciso melhorar? Aí caiu aqui 5 de espadas. Precisa melhorar, precisa fortalecer ter um cuidado com a sua sensibilidade. A sua sensibilidade pode te atrapalhar. Sabe aquela criança, um exemplo, a criança ferida, né? A mágoa, o medo de errar, o medo de apanhar. Então, é como se fosse uma criança que ficasse buscando muito a aprovação das outras pessoas. Então, assim, é preciso melhorar isso. A crescer, a se fortalecer e perceber, sim, que nem sempre você vai perder assim. Mas o pajem de taças, ele tá aqui mais que isso. Os pajem de copas aqui. É alguém muito sensível. Então, você precisa melhorar a sua sensibilidade. Quando acontece alguma questão que não é tão bom pra você, não tão positiva pra você. A sua questão de merecimento tá aqui inclusa e a questão de se sentir um fracasso, um derrotado de alguma forma. Então, é preciso cuidar da sua mente, da sua sensibilidade, para que você tenha um cuidado com esse comportamento de que você não consegue, de que se é um derrotado.
de que as coisas não dão certo pra você. É um se motivar. É necessário aqui trabalhar mais sua motivação. Porque precisa se melhorar a sua motivação em relação a si mesmo e as suas capacidades. E aqui, para finalizar, 3 de ouros aqui, nessa fileira, né? É preciso aqui escolher um caminho, saber escolher, e ter um cuidado com essa questão interna de esse conflito interno, e fica entre a minha vontade e entre ganhar dinheiro de uma forma comum, de uma forma como você já foi criada. Então é necessário unir essas questões, unir isso. Não entrar em conflito com aquilo que você realmente gosta de fazer, ou de vergonha. Unir e criar a partir do seu propósito, do seu desejo, da sua vontade. E roda da fortuna. Ó, que... tá, entendi aqui. A estrela, ela tá vindo aqui pra falar também, vou até tirar daqui, de vontade, né? Se tem muita vontade, mas como foi dito, eu tenho esse desejo, porém eu fico no meio do caminho, né? Lembra que eu disse que a pessoa ficava em cima do muro, entre o desejo, entre o propósito e o dinheiro, né? Então, assim, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, mas eu não dou um primeiro passo. Eu tenho um sonho, mas eu não me dedico. Eu tenho vontade, mas eu não coloco isso em prática. Então aqui é preciso criar a partir do seu desejo, da sua vontade, do seu propósito. Então começar a tirar os seus sonhos da gaveta, as suas vontades. Sonho que eu tô falando não precisa ser nada grandioso não. Começa pelo seu dia a dia. Tem muitas ideias, mas não coloca elas em prática. É disso que eu tô falando, de ter muitas ideias, mas não colocar nenhuma em prática. E acaba que ficam todas ali na categoria de vontade, de desejo, de sonho. Então é necessário pegar cada uma delas e começar a trabalhar essa questão, né? Aqui fala também o que você precisa melhorar, é a sua instabilidade em relação a isso, a seu desejo, a sua criação, as suas vontades. Então uma semana você trabalha no seu sonho, mas na outra semana você não trabalha no seu sonho. Na outra semana você já muda, já traz outro. Na outra semana você já quer outra coisa. Na outra, então assim, depende muito do seu humor, da sua instabilidade. Então assim, é necessário trabalhar isso para que você viva disso de alguma forma, do que você faça, né? Para que você sempre esteja fazendo aquela questão, desenvolvendo, criando, e não deixar isso meio largado, seja nas ideias, ou seja, para quando a motivação vier, quando a vontade vier, eu vou fazer. Quando eu estiver de bom humor, eu vou fazer. Então, tem muito se e quando aqui, né? Quando eu melhorar, quando a vontade vier. Então, tem a necessidade aqui de levar o seu propósito a sério. Levar o seu propósito a sério. Propósito também, ele requer trabalho, requer constância, requer dedicação, requer rotina. Então é necessário aqui levar o seu propósito a sério, seja fazer crochê. Nossa, que maravilha, quantas coisas lindas. Poxa, mas eu só consigo fazer quando eu tenho um tempo. Que lindo que você faz. Poxa, não posso fazer agora, só vou fazer quando eu tiver um pedido. Então assim, é necessário criar uma rotina também com o seu propósito. Com o que você tem, com o que você faz de interessante para si, e para que aquilo tenha uma seriedade, você comece a criar a partir disso e a mostrar à sociedade e ter um ganho com isso, entende? Ter um cuidado com então o que precisa melhorar? A sua instabilidade, a sua questão de fazer quando estiver motivada, e sempre ficar no meio do caminho ali, ou não terminar, ou não concluir por conta de uma instabilidade, seja até na vida, né? A vida, ela nos traz as instabilidades do dia a dia. Então saber lidar também com isso, para que o seu sonho, o seu propósito seja levado a sério, primeiramente, principalmente por você, ali trabalhando e atuando e se dedicando a essa questão. Vou deixar, tá bom? Essa foi a sua leitura e até mais. Pedrinha vermelha granada, pedra da terra. Você vê como bateu, né? A pedra preta é uma pedra mais densa, né? Que foi um assunto que falou sobre alguém que estava muito presa ao passado, a muitas as ideias antigas e precisava se abrir mais. A pedra roxinha é uma pedra que fala sobre espiritualidade, propósito, né? Misticismo, uma cor mística. E o assunto foi bastante ligada a um propósito, a ter um propósito de vida, a trabalhar em prol do seu propósito, a aceitar as artes, aquilo que você gosta de fazer como algo também profissional, e a permitir que isso venha para o plano físico, né? A permitir criar a partir disso também, do seu propósito também.
A pedrinha 3 não tem um tema específico, porque não veio uma questão... É também financeiro. Tá até aqui o 5, é a falta, né? Fala sobre a falta. Então, assim, o tema 3 eu não tinha uma pergunta específica. Eu tentei, só que não veio, eu deixei ok. Então, vou deixar aberto para que a mensagem que tiver que vir, venha e seja dita. Ah, que interessante. Tem bastante dinheiro aqui, viu? Tem bastante dinheiro. Não é à toa que eu falei, né? A pedra da terra também. Da matéria, do que é palpável, do fogo, de criar, de fazer, do fruto da terra, né? A pedra granada. Então aqui, o que tá falando aqui nessas 3 primeiras cartas aqui? Acho que eu vou tirar ela também. Rainha de moedas, 7 de espadas e 10 de ouros. Tem muito ouro aqui. Eu vou abrir mais o jogo. Tem medo de perder aqui. Tenho medo de perder. 7 de espadas aqui. Ele tá falando aqui sobre... O louco. Tenho medo de perder, não é? Tenho medo de não ter mais. A rainha de moedas é alguém que cuida muito bem do seu. Cuida muito bem... mas se preocupa, né? Além de cuidar muito bem, ela tem uma preocupação também extrema na falta. De ficar em falta de alguma forma, de passar necessidade, de depender das pessoas, de não estar numa condição de vida interessante, de não estar em uma condição de vida legal. E aí tem o 7 aqui que me fala de mentira, né? E de ser esperta também. Fala de mentira, de esperteza. O que ele me passa aqui? A rainha de moedas, ela é alguém que ela gosta de um conforto na vida. Ela gosta de viver bem, né? Então aqui não é à toa que tem o 4 de espadas aqui. 4 de espadas é mordomia, é alguém que gosta de estar tranquila na sua posição ali, seja de dona de casa, né? Seja de esposa de alguém, seja de filha, seja o que for. Ela é alguém que ela gosta de viver bem e tem medo de perder. Ela tem medo de perder isso. O que ela tem? É o medo de perder, o medo da falta, que tem bastante, tá vendo? Então, assim, o que tá falando aqui? É um cuidado para você não estar vivendo, de certa forma, em uma vida de faz de conta assim, de estar em uma situação que não é tão legal para você, porém, você já está tão acomodada naquela situação que, sabe, aquela pessoa que tem esse olhar de, poxa, eu não gosto desta pessoa, mas eu vou mentir, né? Você fria, na verdade, né? Ela não gostaria de estar com aquela pessoa, um exemplo, ela não gostaria de estar com aquela pessoa, mas por conta da condição dela, ela mantém uma aparência. Ela se mantém ali naquele lugar, se mantém naquele ambiente, para poder sempre estar usufruindo dessa questão. Então, assim, por mais que não ame essa pessoa, né? Porque aqui é um rei de espadas, uma rainha de moedas e um rei de espadas. A rainha de moedas, ela tá olhando diretamente para o dinheiro dela. O rei de espadas, ele tá olhando diretamente para o relacionamento. Então, assim, são duas pessoas que pensam diferente e que agem diferente. Enquanto um quer zelar o seu lar, a sua casa, a sua condição financeira, o outro, ele é frio com essa rainha. Os dois mentem, as duas pessoas mentem para si aqui, para poder manter uma situação. Tá vendo que a mentira tá no meio dos dois? Então, o que tá me dizendo aqui? Ela mente para ele porque ela quer manter a questão financeira. Então, eu preciso me manter nessa posição, nesse trono. Então, também eu tô de costas pra mentira. Eu vou fingir que eu não vejo. Eu vou ficar de costas para uma situação, porque o que importa para mim é o meu dinheiro, a minha condição financeira, é meu lugar na sociedade, é meu lugar na sociedade. Então eu vou ficar de costas para essa mentira aqui que eu tô vendo. Para o que eu sei que é mentira, deixa a pessoa lá, deixa ele lá. E a outra pessoa aqui, o rei de espadas, da mesma forma, ele tá embaixo da mentira. Então, assim, tem esse peso de alguém que mente. Aqui eu diria que até ele muito mais. Porém, ela finge acreditar na mentira, ela é esperta. Mas ela finge acreditar naquela mentira, finge não ver para poder se manter na posição que ela tem. Ele tá com a espada na mão, que é o da comunicação. Então, ou seja, ele é o que mente. Porém, os dois têm a sua divisão de culpa, né, na situação. Porém, ele é o que mente.
é o que fala, que é o que mente, que tá ali com a mentira na mão dele, pra poder tá olhando aqui pra uma relação. Essa pessoa olha pra uma relação aqui, pra um relacionamento, olha pra relação. Então, quer se manter na situação que ela está, financeira que ela está, pra não perder uma condição financeira. E o outro mente ali para manter as relações, manter se relacionando, seja se relacionando fora, né? Então, assim, estão os dois ali atuando na mesma situação para manter uma certa... acomodado a uma situação. Ela quer se manter no lugar que ela está e ele continua ali fazendo coisas, né? Ou seja, escondido, né? Mentindo, olhando, cada um tá olhando para os seus ideais. Ela olha para o ouro, para o dinheiro, para os bens, e ele olha para uma relação, né? A última cartinha tinha para finalizar, temperança. E louco mais uma vez. Temperança, então assim, a orientação temperança, eu pedi uma orientação. Então, temperança é você saber esfriar as coisas, né? Então, assim, se aquela questão está acontecendo, se está acontecendo uma questão, essa questão mais intensa de uma pessoa que está olhando para as relações de fora, não está olhando para a relação de dentro, de qualquer forma, a temperança, para o novo que está por vir, para uma nova situação que talvez esteja aí prestes a acontecer na sua vida, né? De alguém que tem a sua situação na mão, mas está numa situação parecida, né, do parceiro, da parceira, tá mudando, já mudou ou algo do tipo. A temperança, ela pede que se tenha calma, que se respire, ou que respire diante dessa situação, que deixe as coisas se tranquilizarem para que você tome alguma atitude. Ah, entendi, o louco. Para que se tranquilize, seja um pacificador na situação. Seja um pacificador na situação para que você não tome uma atitude neste momento que seja imprudente. Então é necessário resolver as coisas com mais tranquilidade aqui, com mais calma. Porque depois também você vai ter as consequências daqueles seus atos, né? Então muitas vezes, neste caso aqui é necessário que você deixe as coisas a estarem mais tranquilas para que você tome uma atitude e não saia perdendo nessa situação aqui. É alguém que sai aqui arrasado do lugar, né? Sai aqui sem nada. É uma pessoa que vai perder muita coisa neste momento, mostra uma perda maior que tende a acontecer se você tomar uma atitude neste momento precipitada. E lá na frente você vai sentir falta, seja o que for, seja do que você tem direito, seja da sua condição. É necessário que você esteja mais tranquila para tomar uma atitude, esteja calma para tomar uma atitude, deixe as coisas se apaziguarem, reflita bastante, né? Seja um mediador, não se precipite para tomar nenhuma decisão, não tenha pressa para tomar a sua decisão, a decisão que você for tomar, que seja terminar relacionamento, que seja atuar em alguma área, que seja sair da posição que você está e ir para outra posição, essa movimentação, essa atitude, ela precisa ser tomada com calma, quando você estiver tranquila e não de uma hora para outra, entende? Então, seja o que for, seja carreira, seja sair de um status que você está agora e ir para outro, seja separar, seja colocar para fora, seja o que for, essa atitude, ela deve ser evitada neste momento e tomada quando você estiver com a mente fresca. A temperança, ela é fresca, ela é calma, ela é tranquila, ela é uma mediadora entre o quente, tá vendo aqui a roupa dela, como é dividida, entre o quente e o gelado. Ela prefere o morno, nenhum nem outro, nenhum extremo é com ela. Então, assim, as águas, as suas emoções, elas precisam estar pacificadas para que você tome uma decisão acertada aqui, seja o que for aqui. Então, assim, atitudes a serem tomadas quando você não estiver nem muito fria e nem muito quente, com as emoções afloradas e nem muito, entende? Então, assim, é preciso saber ali dosar muito bem, tá muito tranquila, ter muita paciência até essa água esfriar, né? Essa movimentação quem é mais antigo sabe como funcionava, né? Meu avô, ele
esfriava o café assim, pegava o café super quente, aí eu ficava olhando ele sentadinho na mesa, tomando o cafezinho dele. Ao invés dele jogar água logo fria, meu avô sempre foi um sábio, né? As pessoas idosas são sábias. Ele pegava o cafezinho dele e passava normalmente era um pires, né? Passava pro pires, depois passava pra xícara. Passava pro pires, ou então um copo ou outro. Ele pegava o copo de café quente, passava do copo. Ele ficava horas assim, ó, na maior paciência do mundo. Paciente era coisa de meu avô. Meu avô era super paciente, super tranquilo. Enquanto minha avó aqui era o fogo. Minha avó era mais esquentada, ela queria resolver as coisas logo. Meu avô, ele era água gelada. Água gelada assim, no sentido de as coisas se resolvem depois. Ah, depois eu faço isso, depois eu vejo isso, Lourdes. E minha avó queria que ele resolvesse tudo na hora. Ele não era assim, então ela acabava tomando frente e resolvendo. E às vezes dava certo, às vezes não dava. Enquanto ele, até no cafezinho dele, ele ficava horas naquela xícara de um lado pro outro. E eu sentadinha olhando. E aquela fumacinha subindo, e ele, isso devagar também, ó. Não era pra melar tudo? Não, não melava nada. Então tome isso como exemplo. Não deixe essa água respingar, se queimar, se melar, sujar. Não, tenha muita paciência. É preciso mesmo ter muita paciência para ficar horas assim, ó, sem melar a mesa e até aquela água esfriar. Ele ficava devagarzinho lá. Vou deixar a tela aqui para ela te inspirar. Né? Pegue uma xícara quente. Tente beber. Faça esse exercício se você está para tomar alguma decisão neste momento. Pegue uma xícara de café. Bem quente, fervendo, bote na língua para ver se não vai queimar sua língua. E se depois de você sentir a dor, você ainda vai ter a sensibilidade, a sua língua ela ainda vai estar com sensibilidade, ou seja, você vai tomar uma atitude que não vai ser muito boa para você nesse momento. Então assim, e aí agora faça ao contrário. Já queimou, já viu que doeu e já viu que você ficou sentindo, latejando a tarde toda, o dia todo, até o outro dia, e aquilo não te fez bem. Agora pegue um café bem quente, uma xícara vazia, e tente, sem sujar, para você testar sua paciência. Como é que tá seu nível de paciência? Sem sujar o chão, até aquilo esfriar com muita calma, para não sujar, para não se melar, até aquele café estiver frio. Quando o café estiver frio, você tome. Você toma. Então, quando a situação estiver tranquila, você vai estar na certeza de que atitude você pode tomar. Então, mais uma vez, o assunto aqui foi sobre financeiro. Lembra desde o início do vídeo? Então, este assunto, ele faz parte da sua questão financeira. Então, é um conselho para a sua questão financeira, né? Um cuidado com a atitude que você vai tomar agora, porque isso pode impactar na sua questão financeira e te prejudicar, entende? E você ter consequências com isso. Então, ó, esteja mais tranquila, mais fria, para você tomar qualquer decisão nessa questão, referente a essa questão ou qualquer outra com este teor, tá bom? Esta foi a sua leitura e até mais!